Boa tarde, queridos ouvintes. Nós vamos continuar agora a segunda fase do Fé em Foco. Então temos que ter fé na Palavra de Deus e temos que também focar na Palavra de Deus. Hoje é o segundo dia, né? Nós estudamos a semana passada, na sexta-feira, a respeito do calendário bíblico. E vocês viram, né? Assistiram. Muito obrigado por ter acompanhado a palavra de Deus. E vamos dar continuidade, né? E um feliz ano novo para todos vocês. Quero dizer para vocês que foi pregado na sexta-feira sobre o calendário bíblico. Aconteceu, né? Tem um dizer dos mais velhos que a mentira tem a perna curta. E realmente foi comprovado que ontem pessoas se reuniram em igrejas, né? Pentecostais, tradicionais, Igreja Católica. E aí se reuniram 11 horas, 12 horas. Fizeram seus cultos, missa, fraternização, comemoração. Entregaram 2023 e receberam 2024. Fogos, enfim, né? Mas como eu disse sexta-feira, tudo ao contrário da palavra de Deus. Nós comemoramos ao pôr do sol, entregamos 2023 e recebemos 2024 ao pôr do sol, né? Mas dando continuidade no livro de Gênesis, hoje o título da mensagem é o seguinte: o fim da criação do Gênesis. A história do Gênesis, a criação do mundo, né? Porque, como eu li para vocês, houve no primeiro dia, né? Houve tarde, manhã, no primeiro dia, e aí Deus continuou: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e aí houve toda a criação. Eu não vou ler aqui tudo para vocês, mas vocês podem conferir na Bíblia de vocês em casa, em Gênesis capítulo 1, vocês vão ver toda a criação, né? Que é realmente a natureza. A natureza que nós vimos aí. Terra, céu, mar, estrelas, sol, nuvem, tudo, toda a criação. Os animais, as plantas. E o último a ser criado foi o ser humano. Então, para nós começar a ler a palavra de Deus, para conferir, porque o ler a palavra de Deus não é o bastante. Então, por isso que o programa Fé e Foco é examinar, explorar a palavra, para você realmente entender. Porque, irmãos, às vezes eu fico muito preocupado, porque no mundo no qual nós estamos vivendo, eu falei sobre os dois troncos, né? E seus ramos, a semana passada. E hoje você vê que a coisa está tão complicada que as pessoas estão fundando igrejas, denominações, com doutrinas diferentes da palavra de Deus, do jeito que quer. Eu conheço igrejas aí, não estou falando o nome das pessoas, que eu não estou falando coisa pessoal, mas sim doutrinária, estão fundando igreja em fundo de quintal. Só basta ter uma brigazinha dentro da sua igreja, já separa, já funda a outra. Aí eles dizem: eu fundei um novo ministério que Deus mandou.
Mas eu vou repetir, Deus não tem vários ministérios, várias religiões. Deus tem um tronco que dá bom fruto. Nós vamos ver qual é o bom fruto dentro da Bíblia. Examine em casa e veja. Então, esses 6 dias, Deus criou todo o universo. E continuando aqui no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27, e diz o seguinte: criou, pois, o Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher, os criou. E no 27, e agora nós vamos ver o 31 que nos diz: viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o 6º dia. E aí finalizou toda obra da criação segundo a palavra de Deus. E continuando a história, no capítulo 2, dando continuidade no livro de Gênesis, diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º, sua obra que fizera, descansou nesse dia de todas as obras que tinha feito, e abençoou o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Então Deus terminou toda a sua criação na sexta-feira. E aí no capítulo 2, o verso 1 diz que ao pôr do sol que ele terminou toda a criação e ele descansou de toda a sua obra no 7º dia da semana, que é o sábado. E diz que ele descansou, abençoou e o santificou. Então aí dá para você ver realmente a diferença dos outros dias. Os outros dias, como domingo, primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele diz que criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Mas no 7º dia ele diz que descansou, abençoou e o santificou. Mas a igreja romana, com seu catecismo, seus dogmas, diz o seguinte: não precisa guardar mais sábado, porque está no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E aí a ramificação, que são os protestantes, os religiosos, eles acompanham a mesma ordem papal, guardando o domingo. E eles dizem como desculpa o seguinte: não, mas o sábado foi feito para os judeus, para aquele povo de Israel, que foi tirado da terra do Egito, e Deus deu a Moisés essa lei dos 10 mandamentos para aquele povo. Porque, inclusive, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20,
E o quarto mandamento da lei de Deus diz isso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o que acontece, irmãos? E está todo mundo guardando o domingo. Não tem fundamento. Existe uma diferença. Domingo é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da criação. Então Deus, nessa época não existia judeu, não existia o povo de Israel, não existia nação nenhuma. O último a ser terminado no fim da criação foi o homem, foi Adão e Eva. E eles guardaram o sábado no jardim do Éden, se você quer saber. Você quer saber? Você lê a Bíblia. Você que é teólogo, você que é espírita, você que é católico, seja lá o que você for, estude, examine a palavra de Deus e veja que Deus toda a tarde vinha visitar Adão e Eva, todo o pôr do sol. Mas o sábado, Deus passava o dia com eles, e eles adorando ao nosso grande Deus. E o que acontece, irmãos? Queridos ouvintes, a palavra de Deus, para alguns, perdeu a sua validade. Como se o Velho Testamento não tivesse mais valor algum. Mas quando chega nos Salmos, tem valor. Eu vejo pregadores aí no YouTube, pregadores famosos, que simplesmente pregam o Salmo 91, prometendo que o Senhor vai livrar de todos os males, que o Senhor vai proteger debaixo das suas asas, vai proteger do perigo. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você vê, irmãos, o que está acontecendo, faltando tudo na vida do ser humano. Basicamente tudo. Tem pessoas cristãs que às vezes passam fome. Paulo passou fome. Paulo passou nudez. Então isso aí são promessas maravilhosas, mas são coisas mal compreendidas e explicadas da maneira que eles querem. E o ser humano está tão carente, tão preocupado com a saúde, preocupado com prosperidade, riqueza, bem-estar. E são multidões e multidões sendo arrastados simplesmente com o Salmo 23, Salmo 91, e pessoas ficando famosas, ricas. E aí o Velho Testamento tem validade. Quando você vai ver lá em Malaquias, que ainda é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que fala sobre o dízimo, não sou contra, é bíblico. Timóteo, no livro de 2 Timóteo 3,16, diz que toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Então é toda. E aí eles usam o que eles acham que vem ali beneficiar para o seu bem-estar, e começa a catar um verso de um canto, um verso do outro, junta, faz a salada como se fosse uma salada de fruta, cheia de doce, de sabor, e sai pregando. E é isso que o ser humano quer. Palavras de conforto. Mas, irmãos, preste atenção no seguinte: para a gente ter uma palavra de conforto, temos que ser obedientes a Deus. Temos que ser obedientes a Deus. Aí o dízimo serve.
E é pregado o seguinte, nós vemos por aí, pode assistir, vocês assistem o YouTube, os canais das pessoas por aí, desses religiosos, e se você não devolver o dízimo, eles pregam lá em Malaquias que você é um ladrão, que está roubando a Deus, e que ladrão não entra no reino de Deus. Aí vem o quê? A pressão espiritual. E as pessoas com medo de se perder, devolvem o dízimo. Talvez não por amor, mas por medo. E Deus quer que você obedeça a Ele por amor. Jesus disse, se me amas, guarda os meus mandamentos. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Quando Ele disse, lembra-te do dia de sábado, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, Ele disse isso porque sabia que o ser humano ia esquecer, como na realidade esqueceu. Poucos lembram. E ninguém quer ouvir o sábado. Acha difícil guardar. Mas você não promete que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, que Deus pode suprir as suas necessidades? Então, se você guardar o sábado, você não vai morrer de fome, não vai ficar nu. Porque você é fiel a Deus, Senhor. Deus cuida de você. Mas não, tem que ter a ramificação do tronco da Igreja Apostólica Católica Romana. É a mesma coisa, obedecendo à lei papal. E a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Como eu fiz aquela ilustração dos pés de pinha. E às vezes, irmãos, você pode não estar enxergando, meu querido ouvinte, mas se você continuar estudando a palavra de Deus, independente de formação teológica, porque, como eu digo e repito, a teologia faz parte do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. Estudar é bom. Você aprende. Quanto mais você estuda, melhor. Mas tem pessoas que usam a Bíblia para a própria perdição. Jesus diz que o cego que guia cego, ambos caem no mesmo buraco. Irmãos, eu vejo tanta heresia que eu não consigo entender. A Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou as pessoas. A Bíblia diz que Deus enviou o espírito do erro para esses filhos da desobediência. Então ele vê a coisa errada e acha que está certo. E quer acreditar em poder, fama, presença, multidão. Mas como na realidade o povo de Deus é um pequeno povo. Mas somos um pequeno povo muito feliz. E aqui nos diz o seguinte, irmãos. Existem essas três diferenças. Abençoou, o que Deus abençoa, Ele não amaldiçoa. Deus descansou, Deus cansa não. Mas Ele tinha que descansar, significa que Ele terminou o que tinha feito. Mas o ser humano Ele tirou para descansar. Após a queda do homem, do pecado de Adão e Eva, o homem ia viver do suor do seu rosto. Mas Deus escolheu um dia para que ele pudesse descansar o seu corpo para repor as energias. Mas o homem mudou esse dia e disse, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Irmão, seja inteligente. Olha a Deus, busque o Espírito Santo. Você evangélico que está me ouvindo, você católico que está me ouvindo, às vezes você não tem culpa, mas seu líder tem culpa, porque não lhe explica a verdade. E às vezes você tem culpa porque não examina. Jesus disse, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então você examinando, você vai descobrir onde está a verdade
onde está a mentira. Lembre-se que é uma guerra entre o bem e o mal. Você lembra lá no Salmo 91 que Satanás usou a Bíblia? Ele disse a Jesus no Monte da Tentação: pula, que teus anjos, os anjos do Senhor vai mandar, vai te parar embaixo, e você não vai cair. Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus. O diabo usa a Bíblia, irmão. Tem que entender isso, ouvintes. O inimigo usa a Bíblia, distorce a palavra de Deus, mas você tem que seguir o que está escrito, independente de placa de igreja, independente de teologia, independente de doutorado, independente de fama ou de poder. Siga o que está escrito e você terá um galardão. Irmãos, tem 116 versículos bíblicos que fala sobre o sábado. Você não vê um versículo bíblico mandando você guardar o domingo. E nós temos continuidade no próximo na quarta-feira que vem, no caso, nós vamos dar continuidade e eu vou mostrar mais a vocês a respeito desse mandamento esquecido, que é o sábado do Senhor. E vou provar você no Novo Testamento que Deus está mandando também você guardar esse dia. Ah, mas Jesus ressuscitou. Jesus morreu na sexta, passou o sábado descansando, porque segundo a Bíblia a morte é um sono, um descanso. Até morto, Jesus descansou no sábado. Diz que as mulheres foram levar aromas, flores, mas ia chegando o sábado, o pôr do sol da sexta-feira, e elas voltaram para trás e foram descansar segundo os seus mandamentos. Mas o que é mandamento? O verbo mandamento significa ordem ou regra. Então temos que ter ordem, temos que ter decência com a palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 31, e o versículo 18, nos diz o seguinte: que Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Quanto às cartas dos evangelhos, outras escritas do Velho Testamento, tudo foi inspirado por Deus, mas escrito por homens inspirados por Deus. Mas os 10 mandamentos, não se esqueça, foi escrito com o dedo de Deus, em uma pedra, para que o homem não viesse quebrar. Moisés quebrou, Deus deu outra pedra, vai e prega para o povo. Romanos 7, 12 diz o seguinte: de certo que a lei é santa, os mandamentos é santo, justo e bom. Não há maldade, irmão, se você guardar a lei de Deus. Jesus disse que o fardo é leve. E outra heresia que eu vejo, tanta heresia, voltando ao calendário, faz parte. Você já ouviu por aí a missa do galo? É o Natal. Tem a missa do galo. E o que significa o significado da missa do galo? Porque nós sabemos que o galo canta meia-noite, né? E essas pessoas inventaram isso, a missa do galo. Então, quando dá meia-noite, o galo canta. Isso quer dizer, porque os animais tiveram lá, Jesus nasceu num estábulo, que tinha animais, tinha galo, tinha bezerro, tinha cabrito. E aí, quando foi meia-noite, o galo cantou, Jesus nasceu. E aí começa a celebrar a missa do Natal.
E aí diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia não confirma nada disso, irmãos. Ouvintes, isso é simplesmente dogma. Dogmas da Igreja Católica Romana, do tronco maior. Nós sabemos que o papado, ele é a maior autoridade no mundo, a maior autoridade religiosa para os humanos, que não compreendem a palavra de Deus. Mas a maior autoridade religiosa é a palavra, é o que Deus diz, e Deus momento, e o que Deus diz é eterno. Às vezes eu chego em casa de comércio, lojas, mercado, ou até mesmo em algumas casas, pessoas não instruídas, não estou menosprezando, que eu também sou leigo na palavra, mas eu oro e busco o poder do Espírito Santo, e busco sabedoria dos altos céus. E está aberto o Salmo 91, cheio de poeira na Bíblia. Não lê, não sabe o significado, ninguém explica, e quando explica é para ganhar dinheiro, prometendo que não é o que o contexto da Bíblia, do Salmo 91 não diz, e as pessoas são iludidas, e começa a ramificação, o ramo está crescendo, dando mau fruto, e o mau fruto é conhecido, irmãos, amigos e ouvintes. E aqui está um do segundo fruto, do verdadeiro tronco, da árvore, que é Jesus. Jesus disse, eu não vim abolir, eu vim cumprir a palavra de Deus. Jesus aprendeu com Maria, com todo respeito, uma mulher escolhida por Deus, uma jovem escolhida por Deus, para gerar Jesus, que veio trazer salvação para a humanidade, para aqueles que aceitar. Mas Maria pregava para Jesus o Velho Testamento, não existia Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois de 40 anos após a morte de Jesus. Maria guardava o sábado, os discípulos guardavam o sábado, Jesus guardava o sábado, nenhum foi proibido guardar o sábado. Senão Jesus tinha dito, olha minha mãe, eu vim abolir, olha meus discípulos, eu vou morrer, vou ressuscitar, vocês vão viver na graça, não precisa mais guardar o sábado. Ah, mas está na lei do Antigo Testamento, isso é coisa antiga. Então você pode matar, você pode adulterar, toma a mulher do teu próximo, rouba, que a maioria também está roubando mesmo, na verdade, em nome de Deus. Deseja o mal ao teu próximo, quebra todos os mandamentos, porque você está debaixo da graça que ele diz você. Você não precisa mais de Velho Testamento, nem de mandamento. Queridos ouvintes, só vou lhe dizer uma coisa. Até o ateu obedece os 10 mandamentos, os 9 mandamentos, sabia? O ateu sincero, ele é mais sincero do que a maioria desses evangélicos religiosos, ou desse tronco papal romano, porque eles, quando é sincero, eles não aceitam traição, não adultera, não rouba, não mata, não faz nada disso. E simplesmente eles não acreditam que existe Deus, e ele é condenado por vocês. Agora eu te pergunto, que diferença faz? Se você acredita em um Deus pela metade, não acredita em um Deus completo, 100% Deus. A graça é um presente imerecido. E quando você recebe esse presente, que você reconhece que realmente é uma graça, você passa a guardar os mandamentos de Deus
com amor, dignidade e pregar ao mundo sem medo, não inventando, amigos e ouvintes, coisas que não está escrita aqui. E quarta-feira nós vamos dar continuidade. Eu vou mostrar para você, teólogo, protestante, teólogo católico, espírita, ateu, seja lá o que você for, que Deus não mente. Pregar o Novo Testamento para você, que é seguimento do Antigo Testamento. Então, se só vale alguma coisa no Velho, por que as outras não valem? A única coisa que foi abolida no Velho Testamento foi a lei cerimonial. Pegar um cordeiro e sacrificar para a remissão dos seus pecados, sacrifício de animais. Mas depois de Cristo, não precisa mais desse sacrifício. Mas a lei de Deus, que é a lei moral dos 10 mandamentos, inclusive o sábado, está em vigor. Você gosta ou não gosta, está em vigor. No livro de Isaías, fala sobre isso. Que no novo céu, na nova terra, iremos adorar a Deus de um sábado a outro sábado. Você está entendendo? Na Nova Jerusalém, o livro de Isaías diz, nós vamos adorar a Deus de um sábado a outro sábado. Ele não diz de um domingo a outro domingo. Então, irmãos, amigos, cuidado. Examine as Escrituras. Aqui é que está a verdade. Quer entender? Ora, pede, busca o Espírito Santo. Ah, mas vocês pregam por aí que o sábado salva. Não. Nós pregamos que quem salva é Cristo Jesus. Só existe salvação em Cristo. Não existe salvação em religião. Mas a religião verdadeira, o ramo verdadeiro, que sai do verdadeiro tronco, ele mostra seus bons frutos. Bom, se você que não devolve o dízimo, como diz Malaquias, é um ladrão e não vai para o céu, como a gente vê dizendo por aí, se você não é católico, você não vai para o céu, porque você não assiste à Santa Missa da Santa Igreja, da Santa Maria Santíssima, você não será salvo? Eu ouço direto aí no vídeo do YouTube os padres dizendo. Então eu vou dizer para você também. Você que não tem conhecimento, você vai ser julgado pela luz que você tem. Porque Deus é justo. Mas se você já tem conhecimento e você desmente a palavra de Deus, como Satanás fez no jardim do Éden, e você quebrar o sábado, você quebrar a lei de Deus, você é um transgressor da lei. Porque no Novo Testamento está escrito, nós vamos estudar quarta-feira, o que é pecado. Pecado é transgressão da lei. Queridos amigos, ouvintes, muito obrigado. Se for possível, você dê um joia para animar o nosso canal, você se inscreva e você compartilhe para que essa mensagem possa alcançar o mundo. Quem sabe chegar até o Papa de Roma, quem sabe chegar a outros e outros líderes evangélicos que tem por aí, que só prega prosperidade, que vale tudo, que só a graça basta, não precisa obedecer não, pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode fazer de tudo. Outros pregam o seguinte,
coloca tanto peso como os fariseus nas suas costas, que você não pode vestir um short que é pecado, você não pode cortar um cabelo que é pecado, a mulher não pode vestir uma calça que é pecado, a mulher não pode se depilar o sovaco que é pecado. É tanto pecado que esse povo inventa que é impossível o ser humano carregar tanto peso. Agora, quando chega num sábado, uma coisa simples, boa, abençoada e santificada, que é o descanso semanal, pula fora, porque é um fardo pesado. Amigos ouvintes, não é pesado. Jesus disse que seu fardo é leve. Muito obrigado, desculpa a demora, mas a palavra de Deus tem que ser bem explicada, bem mastigada e bem investigada. Certo? Tenha uma boa noite e até quarta-feira. Que Deus nos abençoe. Amém?